Banco Central. O banco dos bancos. Para muitos, uma instituição indispensável em um país que queira ser minimamente sério. Para outros, uma instituição que só serve para atender os interesses dos banqueiros e criar distorções na economia. Seja como for, é indiscutível a relevância que possuem os bancos centrais em nossos dias. Por isso, não menos relevante é conhecer o processo histórico que deu origem ao nosso próprio Banco Central. A primeira vez que se falou seriamente na criação de um banco central em terras brasileiras foi nos anos 1920, no governo do presidente Arthur Bernardes. Na ocasião, o Brasil se encontrava em uma crise cambial, necessitando de empréstimos externos para conseguir manter a paridade da sua taxa de câmbio. Recorremos então aos ingleses, que prontamente condicionaram o empréstimo a uma série de contrapartidas. E dentre essas contrapartidas estava a criação de um banco central. O episódio como um todo ficou conhecido historicamente como Missão Montagu, devido ao nome do conselheiro inglês enviado ao Brasil. No entanto, a Inglaterra se preparava naquela época para o retorno ao padrão ouro, necessitando do máximo de ouro possível para fortalecer a libra esterlina. As negociações, portanto, não foram adiante. O mesmo acontecendo com as aspirações iniciais de um banco central brasileiro. Pouco tempo depois, em 1930, em uma outra crise cambial, recorreu-se novamente à Inglaterra. O país europeu enviou ao Brasil um novo representante, chamado Otto Niemeyer. Chegando ao Brasil, Niemeyer analisou as instituições e finanças públicas brasileiras e preparou um grande relatório no qual uma série de reformas institucionais era sugerida. Dentro do relatório, havia uma minuta de estatuto do Banco Central a ser criado no Brasil. As linhas mestras da minuta determinavam que o Banco Central brasileiro deveria nascer como uma instituição independente das influências do governo, e que tivesse como função principal manter estável o valor do ouro em relação às notas emitidas por ele. Naquela época, era o Banco do Brasil quem fazia as vezes de Banco Central no país. No entanto, como o Banco do Brasil já praticava funções de banco comercial e também financiava o próprio governo, era essencial para Niemeyer que fosse criada uma nova instituição com funções exclusivas de Banco Central. Porém, o episódio não levou novamente a lugar algum, já que, apenas 2 meses depois da elaboração do relatório, a própria Inglaterra abandonaria a conversibilidade da libra em relação ao ouro, iniciando naquele momento a era da moeda fiduciária. A criação de um Banco Central brasileiro voltou a ser assunto em 1937, quando houve uma missão aos Estados Unidos para tratar da nossa dívida externa. Nesse episódio chegou a ser anunciada a disponibilidade de 60 milhões de dólares em ouro para a criação do Banco Central brasileiro. Entretanto, o golpe perpetrado por Getúlio Vargas, iniciando o período ditatorial do Estado Novo, jogou a quinto plano essas novas tratativas. A criação de um Banco Central brasileiro só voltaria à tona em 1944, no contexto do Acordo de Bretton Woods. Com a Segunda Guerra Mundial já em seus últimos momentos, as lideranças mundiais começaram a se preocupar com o mundo pós-guerra. No tocante a assuntos econômicos e financeiros foram as conferências de Bretton Woods o grande palco das tratativas. 730 representantes das 44 nações aliadas, dentre elas o Brasil, participaram das conferências. Na delegação brasileira estava o então ministro da Fazenda Souza Costa, acompanhado de Eugênio Goudin, Otávio Gouveia de Bulhões, Roberto Campos, entre outros brasileiros. Entre as principais decisões que decorreram das conferências estavam a escolha do dólar como a moeda de reserva mundial junto com o ouro, e a criação de 2 instituições financeiras internacionais, a saber, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Para fazer parte do Fundo Monetário, as nações precisavam ser cotistas do fundo através de sua instituição financeira oficial. Em geral, essa instituição era o respectivo Banco Central de cada país. Como o Brasil não tinha Banco Central, renasceu daí a necessidade de sua criação no país. A partir disso, a discussão sobre o Banco Central passou a se dar em torno dos vários desenhos possíveis que ele teria. E foi exatamente nesse ponto que se deram as maiores celeumas. Ao retornarem ao país, Eugênio Goudin e Gouveia Bulhões tiveram de lidar com o poderoso corporativismo do Banco do Brasil, instituição que, como já dito, era quem fazia as vezes de Banco Central no país. Os funcionários do banco lutavam com unhas e dentes contra a criação de uma nova instituição que lhe retirasse os privilégios dignos de uma autoridade monetária. Procurando contornar esse grande enrosco,
Gouveia Bulhões preparou aquele que seria o Decreto-Lei de criação da SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, que passaria a funcionar dentro do Banco do Brasil como um órgão provisório enquanto não se criava um Banco Central propriamente dito. A SUMOC passou a ser a instituição oficial brasileira representante no FMI. Ela tinha poderes típicos de autoridade monetária, mas por funcionar dentro do Banco do Brasil tornou-se uma instituição subalterna e voltada aos interesses do próprio banco. Uma instituição assim não podia cumprir de maneira eficaz o seu papel. A captura pelo Banco do Brasil era um grande entrave. Com o fim do governo Vargas e com a retomada da democracia, vários projetos de lei foram elaborados para tratar da criação do Banco Central Brasileiro, porém a maioria deles vinha no bojo de uma reforma financeira completa, no qual o Banco Central era quase que um mero detalhe à parte. Discutia-se nesses projetos a criação de vários bancos estatais que teriam como objetivo impulsionar o desenvolvimento brasileiro. Os projetos geraram imensas discussões que levaram quase 20 anos para se chegar a um ponto final. Somente ao fim de 1964, quando o Brasil retornava a um regime de seção, o Banco Central Brasileiro finalmente é criado a partir da promulgação da Lei 4.595, lei que regulamenta nosso sistema financeiro até os dias atuais. O Banco Central Brasileiro então criado tinha uma importante peculiaridade: ele era subalterno a um conselho, criado também pela Lei 4.595, chamado Conselho Monetário Nacional. A depender da composição desse conselho, a gerência e operacionalização do Banco Central poderiam ser modificados. No arranjo financeiro que nasce a partir da Lei 4.595, o Banco Central então criado poderia funcionar tanto como um Banco Central ortodoxo, onde sua principal preocupação seria a manutenção do poder de compra da moeda, quanto como um Banco Central heterodoxo, que se preocuparia mais em manter o nível de emprego e o ritmo de crescimento econômico, deixando a questão da inflação para um segundo plano. Esse primeiro Banco Central, mais ortodoxo, foi o que existiu logo em seu início, quando Roberto Campos, Gouveia de Bulhões e Dênio Nogueira faziam parte do governo Castelo Branco. A partir do governo Costa e Silva, em março de 1967, com Delfim Neto no Ministério da Fazenda, o Banco Central começou a servir a propósitos mais heterodoxos, onde a preocupação com a inflação se tornará algo claramente menor. A principal preocupação dos governos militares a partir de Costa e Silva era com o crescimento econômico, e o Banco Central deveria contribuir para isso, ou atrapalhar o mínimo possível. Um dos instrumentos principais dessa mudança de rumo era a composição do Conselho Monetário Nacional. Ao longo dos governos seguintes ao de Castelo Branco, a composição do Conselho foi em uma direção de abarcar cada vez mais representantes da sociedade brasileira. Em 1964, o Conselho Monetário era composto por 9 membros, dos quais 4 eram membros que pertenciam ao Banco Central. Nessa composição, a influência do Banco Central sobre o órgão máximo do sistema financeiro era grande. Já em 1985, o Banco Central era apenas um membro em 26, ou seja, ele detinha uma influência praticamente nula, refletindo proporcionalmente a preocupação com os índices de inflação dos governos daquela época. A inflação, que em 1967 era de 25% ao ano, passou a ser de 242% em 1985, e de colossais 84% ao mês em 1990. Outros instrumentos que serviram para minar a capacidade do Banco Central brasileiro de combater a inflação foram a conta-movimento entre o Banco Central e o Banco do Brasil, e a desastrosa administração dos governadores de seus respectivos bancos públicos estaduais. No tocante à conta-movimento, ela era uma conta corrente pela qual o Banco do Brasil conseguia se financiar diretamente no Banco Central, pois havia um entendimento legal naquela época de que o Banco Central deveria suprir as insuficiências de fundos do Banco do Brasil para certas atividades. Tal mecanismo era financiamento inflacionário na veia, e só foi encerrado em 1984, depois de muitas brigas com os funcionários do Banco do Brasil, que não queriam o seu fim de jeito nenhum. Mecanismo parecido com a conta-movimento havia também na relação entre o Banco Central e os bancos públicos estaduais. Apesar de não haver nada legal que obrigasse o Banco Central a financiar os bancos estaduais, tal coisa acabava acontecendo naturalmente por conta do risco sistêmico que seria se algum desses bancos quebrasse caso o Banco Central não os salvasse.
Tal arranjo era perfeito para os governadores e sua má administração. Eles podiam usar seus bancos livremente para emprestar como se não houvesse amanhã, pois tinham a garantia implícita de que o Banco Central os salvaria. O primeiro entrave para o Banco Central do Brasil poder voltar a se comportar como um banco central ortodoxo foi, como já dito, eliminado em 1984. Restavam então os outros dois, a saber, a composição do Conselho Monetário Nacional e a questão dos bancos públicos estaduais. Ambos foram equacionados no bojo da reforma monetária realizada pelo Plano Real. A medida provisória 542 de 1994, que criava o Plano Real, em seu artigo 8º, redefiniu a composição do Conselho Monetário Nacional em apenas 3 membros, a saber, Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento e o Presidente do Banco Central. A medida provisória criava ainda a COMOC, Comissão Técnica da Moeda e do Crédito. Nesse novo arranjo institucional, o Banco Central brasileiro estava muito mais fortalecido e munido de condições para finalmente cumprir o seu principal dever, o de proteger o poder de compra da moeda. E isso ficaria provado logo a seguir, quando, em decorrência do fim da hiperinflação, a maioria dos bancos estaduais entrou em bancarrota, restando como opções salvá-los ou liquidá-los. Felizmente, optou-se pela segunda. Característico desse momento ficou o Programa PROES, Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária, de 1996, que privatizou, ou simplesmente liquidou a maioria desses bancos. Ou seja, apenas a partir da segunda metade da década de 1990 pode-se dizer que o Brasil tem um legítimo Banco Central. Um Banco Central realmente comprometido com a proteção do poder de compra da moeda nacional. Antes disso, tínhamos um Banco Central passivo, que servia a propósitos desenvolvimentistas, ou inflacionistas. Enfim, esse foi um breve resumo da criação e consolidação do Banco Central brasileiro. Apesar de breve, podemos ver o quão complicada foi a sua criação. Igualmente complicada foi a sua transformação de uma instituição capturada por interesses políticos e privados, para um Banco Central com relevantes níveis de independência, e comprometido com as funções clássicas de uma instituição dessa natureza.